Então, sejam bem-vindos e bem-vindas a essa quarta aula de processos criativos em ciências, né? A ideia hoje é a gente finalizar aquela atividade que começamos na semana passada, e ela, na verdade, vai ser uma plataforma, né, para a atividade da primeira criação coletiva que vocês vão estar submetendo. Então, só relembrando, né, o que a gente acabou discutindo, acho que o primeiro passo foi a construção de personas, né? Então, foi disponibilizado para vocês um arquivo como esse, né, onde vocês estariam entregando, colocando, né, algumas informações sobre essas personas que vocês estariam criando. Então, primeiro, eu acho que a ideia da questão da identidade, né, perfil, e algo que sintetize o que essa pessoa pensa ou representa. O segundo passo estaria ligado à parte da biografia, né, uma biografia curta quanto à vida dessa pessoa. E, finalmente, questões ligadas às metas e necessidades e o que seria uma experiência ideal para ela dentro desse contexto que a gente está pensando em termos de divulgação científica, né, e das informações que a gente estaria trazendo, né, para essa persona em si, né. Bom, além disso, tem três outros pontos, né, que seria interessante estar chamando a atenção. Primeiro, seria aqueles pontos de dor, né, ou seja, quais são as situações que acabam frustrando, né, essa persona, bem como, né, da onde que ela tira as informações, e seja do ponto de vista de mídias sociais, né, ou mesmo, né, dentro da grande mídia, né, TV, jornais. E a gente fez esse contraponto com informações que vinham disponíveis, né, no banco do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, que traçava o perfil da percepção pública do brasileiro ou brasileira em relação às ciências, né, e aos cientistas. Então, com isso dava para a gente ter uma noção do que pensava, ou melhor, quais são as opiniões médias de um determinado público-alvo, né, e a partir dessas informações e até a própria vivência de vocês trazerem, né, a vida essas pessoas. Bom, eu obviamente, muito curioso, né, acabei vendo o que é que cada um acabou fazendo, e aí eu só queria chamar a atenção de um fato, que é a questão do nome, né? Então, tentem sempre colocar um nome real, né, de fato materializar essa persona, né? Você pode colocar um nickname, se você quiser um apelido, né? Mas eu acho que o nome, eu lembro de um curso do Teatro do Oprimido, né? A Bárbara Santos, ela sempre falava que quando ela trabalhava com presidiários, a primeira coisa que se fazia no presídio é você não adotar o nome da pessoa e adotar um código, né? Então, você desumaniza completamente, né, aquele indivíduo, né, o indivíduo. Então, vamos ter esse cuidado de trazer aí um nome interessante para a pessoa. Bom, acho que muitos de vocês já começaram a fazer, está no processo de finalização. E hoje a ideia era tentar fechar o mapa de empatia, né, que é mais ou menos trazer um pouco mais de informação sobre as pessoas que vocês estão criando, e que, na verdade, dentro dessas 6 questões que são colocadas, né, a gente agora tem um mapa sobre como pensa, né, quais são as necessidades e um pouco o que vislumbra, né, essa persona que foi criada. E aí, o ponto que nós vamos tratar agora é, bom, uma vez que eu tenho essa persona e sei, né, quais são as reações dela, o que é que ela poderia estar pensando, né, ou esperando, né, dentro dessas ações de divulgação científica, por exemplo, né, nossa atividade é escrever um texto, né, para essa pessoa. Isso não vai ser para a aula de hoje, isso vai ficar como a nossa primeira entrega, né, da criação coletiva, e que eu vou dar mais instruções mais para frente. Mas hoje, então, a gente vai fechar a ideia do mapa, tanto da construção das pessoas, quanto o mapa de empatia, né? E, ao final da aula, vocês vão estar apresentando quem são essas pessoas que vocês criaram. Tá? Bom, aí eu vou falar um pouco sobre o propósito, né, de ter criado essas pessoas, e também, né, a ideia por trás do mapa de empatia, né? Eu vou dar um spoiler aqui, tá? Então, se vocês não quiserem ouvir,
podem colocar no mute aí. Essencialmente, a pergunta que a gente vai estar se fazendo quando a gente constrói essas personas é saber, bom, quem é o nosso público, né? E é isso, uma vez que a gente tem esse conhecimento, a ideia é ser o mais empático possível com o público, no sentido de criar uma ligação, né? E ser capaz de criar uma linguagem que, de fato, ele possa estar entendendo, né? Aquela mensagem, aquele assunto que você gostaria de estar trazendo como divulgação científica, né? Eu acho esse desenho bastante interessante, que ele foi retirado do Animamundi, né? Também daquela tese que eu havia comentado para vocês. E aqui a situação é a seguinte, é um garoto que ele é diagnosticado com câncer, né? E ele vai visitar o médico, né? E o médico ele começa a explicar o que é que vai ser feito, né? Qual vai ser a terapia que vai ser utilizada. E aí ele fala sobre a radioterapia e a quimioterapia, mas ele usa uma linguagem que seria uma linguagem como a gente usaria talvez no mundo acadêmico, né? Então você vai falar da radiação ionizante com altas energias, a absorção dessa energia nas suas células, e com isso vai estar matando as células, né? Ao mesmo tempo você vai usar agentes químicos altamente tóxicos que vão estar destruindo aquelas células. Então, pela própria expressão da criança, você vê, né, que esse tipo de mensagem, esse tipo de linguagem, talvez não seja apropriada, né, para esse público. E é o que ele faz ao longo da história, aí vem um spoiler, né? Ele observa bem, né, a criança, né? E a partir dos brinquedos que a criança traz, ele recria essa mesma narrativa que foi utilizada com a linguagem científica formal, né? Ele agora traduz essa narrativa para uma linguagem que seria acessível para a criança. Então, ela, de fato, né, com esses elementos, com esse paralelo, ela consegue entender, né, o que é que vai estar sendo passado, o que é que vai ser, de fato, ser realizado, e isso, né, cria uma certa empatia junto com o médico, o profissional da saúde que estava envolvido nesse evento. Então, esse cuidado, né, acho que é um primeiro passo que a gente tem que ter quando estiver construindo um texto, né? Então, para quem é que a gente vai estar, vai ser o nosso público, né? E acho que esse exercício das personas e do mapa de empatia ajuda muito, né, no sentido de quando você for conceber, né, tanto a escolha do tópico quanto a maneira como você vai estar trazendo essas informações, né, a gente ter consciência de que essa mensagem vai ser, de fato, né, vai realizar a comunicação, essa mensagem vai ser passada. Então, esse é um pequeno passo, mas que ajuda bastante, né, no processo de comunicação, em particular, quando a gente estiver tratando de divulgação científica, a gente tem muito, assim, pelo fato de, na academia, né, a gente está acostumado com a nossa própria linguagem, nosso vocabulário, né? Muitas das vezes, esse vocabulário ele pode parecer bastante hermético para o público em geral, né? Então, não é que você está comprometendo a tua linguagem ou o rigor, né, da atividade científica. É simplesmente uma maneira, né, de você estar acolhendo, né, e, ao mesmo tempo, né, traduzindo ou levando essa informação de uma forma acessível a qualquer público ou público que vocês escolheram, né? Então, aqui a gente vai ver, dessa vez não vou dar spoiler, vamos esperar até o final da aula, né? A gente vai ver uma galeria aí de personas que foram criadas por vocês, né? Bom, então, essa vai ser a nossa missão de hoje, né? E aí eu vou trazer a informação sobre a atividade. Assim, então, essa é uma atividade que ela vai, como a gente discutiu na primeira aula, né? Vamos ter algumas criações coletivas. Essas criações coletivas, elas vão estar contribuindo para a meta de vocês, né, ao final do curso. E a primeira delas vai ser essa entrega, essa atividade, e ela vai estar ocorrendo até o dia 12 de setembro, esse é um domingo, né, até quase meia-noite de domingo. Vocês vão fazer essa entrega pelo Moodle, tá? Então, já está disponível lá no Moodle, se vocês entrarem agora, como uma tarefa para ser entregue, né? E o que a gente vai estar querendo?
Nós gostaríamos que cada um, né, então vai ser uma atividade individual, né, baseada nessa atividade coletiva, que foi a criação de personas, vocês escrevam um texto sobre qualquer tópico de física, qualquer tópico. Isso é uma escolha de vocês, né? Você pode pensar ou no teu trabalho de iniciação científica, por exemplo, ou no artigo que você achou interessante, ou no artigo que acabou de sair na Nature, na Science, ou em alguma revista de teu interesse, bem como poderia ser alguma fake news que você quer desconstruir, né? Fique à vontade de escolher qualquer tópico de física, né? Só que agora você vai falar sobre esse tópico, inclusive até tópicos que vocês estão tendo em cursos da graduação, né? Mecânica newtoniana, sei lá, qualquer mecânica quântica, o que vocês acharem interessante. Bom, então, dada essa escolha, né, agora você vai reescrever, melhor, você vai estar escrevendo esse texto sobre esse tópico, mas para a persona que vocês criaram, né? Então, vi que tem pessoas que escolheram adolescentes, teve pessoas que escolheram pessoas mais idosas, né, crianças, com perfil político bem definido. Então, a ideia agora o desafio, né, na verdade, vocês escreverem um texto sobre qualquer tópico de física, né, só que para essas pessoas, né? Então, tendo como público, né, direcionado a persona que vocês criaram, né? E esse é um texto que ele seria no mínimo de 500 a 1000 palavras. Então, para quem não está acostumado com essa ordem de grandeza, isso nada mais é do que uma página, né? Então, no máximo uma página e meia. Aqui eu só estou sugerindo que faça em espaçamento duplo, né, em um determinado tipo, só para ajudar a gente na hora de revisar, né, que a gente vai ter pelo menos 70 textos para ler. Bom, então, feita essa primeira parte da atividade, a segunda parte, você pode inverter também, se você quiser, né? Vocês vão escrever um tweet, ou seja, é um pequeno texto de 280 caracteres, então aqui só o texto, né? E aí no mesmo documento você traz tanto o tweet quanto esse texto de 500 a 1000 palavras, né? E a ideia que a gente vai estar tentando olhar bom, será que esse tweet reflete o assunto que está sendo tratado aqui em cima, né? E aí vai um pouco do exercício. Vocês são muito, a geração de vocês certamente são muito mais ágeis do que a minha quando estiver pensando nessa limitação. Eu comecei no tweet quando ele era apenas 140 caracteres, não tinha fotos, e ontem eu descobri que você pode fazer até 4 fotos, segundo a equipe aqui do curso, né? Mas a ideia é a gente tratar de texto, né? Então vamos ter essas duas partes e submeter um arquivo em PDF, né? Porque o PDF vai ser fácil a gente estar analisando e fazendo essa revisão, né? E eu acho que é algo que é bastante salutar, mas às vezes as pessoas esquecem. Sempre colocar o nome, né? O número USP obviamente vai estar associado no Moodle, mas quando a gente estiver fazendo essa compilação por persona, né, fica mais fácil de estar fazendo essa compilação, né? Bem como vocês fiquem à vontade de estar trazendo qual que é o material fonte, né? Então, será que foi um artigo, ou foi meu relatório de iniciação científica, foi um documentário que eu assisti, né? Faça essa indicação, porque com isso dá para correlacionar a fonte, a persona que você criou e os textos que vocês estão criando a partir dessa escolha desse tópico, tá? Eu vi que tinha algumas mãos levantadas, eu posso parar aqui e... Pedro, por favor. São só as perguntas que, em relação a se pode ser qualquer tipo de estilo de texto, qualquer tipo de texto ou qualquer tipo de estilo de texto, e o Igor perguntou se o tweet é falando como a persona também. Então, quanto à primeira pergunta, né, a ideia aqui é fazer um texto não ficcional, tá? Porque logo em seguida, no nosso curso, a gente vai tratar a questão do texto ficcional, né? Então, pense como ou um assunto que você possa colocar no Facebook, ou num blog, ou mesmo numa pequena chamada, né, de algum meio de comunicação, né, como uma fonte para da estrutura do texto, né?
O segundo ponto quanto ao tweet, sim, eles vão estar relacionados, e a ideia aqui é que, de fato, também ela converse com a persona que você criou, né? Então, dessa maneira, a gente vai estar experimentando duas formas, né, estilos de escrita, né, com o mesmo público-alvo, né, e eu acho que ajuda, no momento que você estiver criando o texto mais completo, né, essa síntese fica muito mais fácil, e aí está ligado ao mesmo tipo de psicologia, a mesma, o mesmo estilo, né, da persona que vocês criaram. Acho que a próxima... Mais perguntas? Acho que pediram para repetir. Aí, não, a Heloísa perguntou se seria para fazer sendo a persona ou para a persona. Acho que é para a persona, né? Seria para a persona. O exercício que a gente vai fazer aqui é como alguém que vai fazer a divulgação científica, né? Ou melhor, vai estar tratando esse conceito de física, esse fenômeno ou essa informação que vem da física para um público, e esse público seria essa persona que vocês criaram. Aí pediram para repetir o que seria esse material fonte. O material fonte bom, se eu me inspirei para um artigo que saiu na semana passada na Nature, né, e eu escolhi um certo determinado artigo, bom, aí você pode colocar essa informação. Esse texto foi inspirado, né, dentro desse artigo que foi publicado na Nature, volume tal, página tal. Se assistir um filme, um documentário da Discovery, por exemplo, né, que trata de algum assunto de astronomia ou de física. Então, esse texto, né, foi baseado nas informações, né, obtidas a partir desse documentário, né, o título e onde ele está disponível. Né? Algo que você pudesse ter acesso à informação fonte que você utilizou como uma maneira de estar se inspirando, né, ou usando as informações dessa chamada. Tá? Não sei se ficou mais claro quanto a isso, se não, podem perguntar. A Heloísa já falou que entendeu, que é ela que tinha perguntado. E o Matheus perguntou se ele pode usar imagens no texto se for necessário. Matheus, isso seria super interessante, mas vamos deixar talvez para um outro momento, né? Porque eu acho que o desafio aqui também se eu tivesse só o texto, né? Será que eu conseguiria traduzir essa informação que eu gostaria de estar passando, né, só com texto? Então, você vai ver que ao longo do curso a gente vai trabalhar outros elementos, né, o som e a própria imagem, e aí é onde a gente vai começar a estar mesclando esses elementos, né, nas diferentes mídias, né? Mas para esse primeiro exercício vamos ser bem roots, assim, né? Texto básico, tá? Só caracteres sem imagem. A Ivanice perguntou se pode ser algum assunto de astronomia. Pode, Ivanice, assim, o que eu falei de física aqui não é corporativismo, não, é só lembrando que a física, ela, em princípio, tem inúmeras escalas, né? E dentre elas a gente pode estar tratando também de fenômenos da astronomia, né? Se for de interesse de vocês. O Bill perguntou, não precisa ser formal, né? Depende da sua persona, né? Então, se é uma criança, será que eu devo ser formal no meu texto? Se a pessoa que vocês criaram é uma pessoa mais idosa, será que ela vai entender? Ou vai depender um pouco do que vocês construíram. O Maurício deu uma ideia aqui, não sei se ele falou brincando, mas eu adorei, acho que a gente podia fazer, que ele falou para a gente criar um Twitter da disciplina e colocar tudo lá. Então, acho que se vocês quiserem no texto colocar... Fiquem à vontade. Né? Que é bom vocês falarem se vocês permitem, né, também. Isso. Pode estar expandindo aí os horizontes, né, e fronteiras do... O meu, coitado, como eu falei, eu comecei, ainda era 140 caracteres, eu não sei se sei disso. Mais perguntas? Está claro para vocês o formato e como é que a gente vai estar
Ah, tem mais um. O Twitter é para divulgar o texto ou é para ser um resumo do texto? Isso, o Twitter seria para ser um resumo do texto, né? Porque o que a gente está procurando como exercício é a nossa capacidade de síntese, né? Então, acho que a vantagem do Twitter seria essa, né? Deveria ser, né? Pelo menos como eu tinha pensado originalmente. Hoje em dia está extrapolando as... E aí acho que só uma dúvida que estava, na verdade, né, da atividade de hoje, que tinha sido, que acabei pulando, que era para as pessoas que faltaram na semana passada. Estavam perguntando Certo. qual é São o as pessoas procedimento. Dinara, desculpa. Então, para quem faltou na semana passada, a minha sugestão é de ingressar em algum dos grupos já existentes, né? Porque acho que a gente não teria tempo hábil para estar criando a persona e terminando o mapa de empatia ainda hoje. Então, eu já vou mostrar aqui, registrar aqui os grupos que foram criados. E aqueles que vocês se identificarem mais, fiquem à vontade de estar entrando. A Ivanice está com a mão levantada. Ivanice, fique à vontade. É que a persona criada no meu grupo foi uma criança. Só que como seria um texto não ficcional, eu estava pensando se daria para direcionar os pais da criança, mas aí seria uma outra persona, né? Isso, né? Aí é um pouco... Pode. Vai ser um desafio interessante para vocês, né? Tá. Você pode, Okay. mas vocês podem pensar não como ficcional, mas talvez criando analogias, né? Que acho que foi mais ou menos aquele caso que eu trouxe do desenho animado, né? Essa seria a minha sugestão, mas obviamente vocês podem ter outras soluções, né, ao longo do caminho. Inclusive até durante essa discussão da criação do mapa de empatia, poderia ser, no caso de vocês, um tópico até para ser levantado, né? Pode ser uma boa estratégia para estar trazendo essas informações para esse público, melhor, para essa persona que vocês criaram. Mais alguma pergunta, gente? Tudo bem? Então a gente pode ir para... essas informações todas, obviamente, já estão lá no Moodle, né? E também, se vocês tiverem alguma dúvida ao longo do processo, a gente vai ter ainda, né, na próxima semana, uma das aulas que vamos tratar de texto, mas não necessariamente esses textos. E, se aparecer dúvidas, ainda daria tempo de vocês estarem tirando conosco, né, dentro do prazo para submissão, tá bom? Uma última dúvida aqui. Por favor. Pedro perguntou se tem problema ser um poema ou alguma forma de texto alternativo. Pedro, aí aqui é processos criativos, né? Então você tem a liberdade de poder estar explorando, né, em termos de estrutura ou de forma, da melhor maneira que você achar mais interessante. Aí a pergunta é, será que sua persona vai apreciar que isso venha como poesia, né? Eu sei de um grupo que escolheu uma persona que certamente ela não vai dessa poesia, né? Mas aí é um pouco do público que você escolheu, tá legal? Da persona que vocês trabalharam. Mas não se preocupe, a gente não, em termos de estrutura e forma, né, a gente vai ter outras oportunidades aqui para estar explorando tanto a parte ficcional como também, né, um estilo mais livre em termos de construção de textos e narrativas. Mais alguma dúvida? Bom, acho que durante as discussões a gente pode estar voltando, né, e trazendo essas... O que a gente vai fazer? Bom, então, dando continuidade...
O que a gente vai fazer a partir de agora, né? Vocês vão terminar a parte das personas, né? E do mapa de empatia. E aí eu vou, assim, seria interessante que vocês escolhessem um representante por grupo, tá? Então, no início da discussão, façam uma escolha, né, de quem poderia estar representando esse grupo, porque ao final da aula, né, ou seja, às 5h20, mais ou menos, eu gostaria que cada grupo apresentasse as personas que vocês criaram, né? Essencialmente mostrar aquele documento que vocês estão trabalhando e contar um pouquinho, né, de quem é essa persona que foi escolhida. Aí, com isso, a gente tem uma ideia dos diferentes tipos que foram criados, né? Não necessariamente um grupo sabe o que o outro fez, e dessa forma a gente vai ter uma noção melhor da diversidade de público que essas pessoas estão representando aqui para essas atividades, né? E um pouco antes do final da aula, a gente vai estar escolhendo, eu vou fazer uma enquete com vocês sobre os temas de interesse para a aula de amanhã, né? Envolve a parte de música, mais ligado a uma experiência artística, né, que a gente vai fazer amanhã. E aí eu queria, até para a gente se programar, de quem vai ficar, né, responsável por qual linha de interesse, qual tema de interesse, para a gente estar se programando para a atividade amanhã. Isso aí vai estar acontecendo no final da aula. Tá? Bom, então só relembrando, né, essas foram das várias salas que a gente havia sugerido. Algumas delas acabaram não acontecendo, se não me engano, a 7 e a 10, né? Mas o pessoal que a gente pode colocar aqui no chat os documentos, né, para cada uma dessas salas. Eu vou, então, estar abrindo, né, essas salas, e aí vocês podem estar ingressando naquela que melhor, tá? Vocês já estavam trabalhando, né? E os documentos a gente vai estar repassando também para cada um. Posso abrir a sala, professor? Eu estava abrindo aqui, Pedro, mas se você já estava... Por favor. Tá. Eu abri, daí vocês vão entrando na sala, pessoal. Acho que já está aberto, tá? Vocês podem fazer escolha. Se alguém teve algum problema para... Quem tiver com dificuldade para entrar na sala, é só avisar, gente. Já... Oi, eu não pude participar da semana passada e me falaram lá no grupo agora que eu teria que buscar um grupo que tivesse menos pessoas. Como eu descubro qual é o grupo que tem menos pessoas? Eu já posso trazer essa informação para ti agora. Olha, oi, tudo bom? Eu vou aproveitar aqui para falar que, assim, eu também não consegui, eu tive trabalho na semana passada, mas eu estou disposto a fazer sozinho, se não tiver vaga em nenhum grupo, ou... Não, acho que a ideia dessa atividade é ser coletiva mesmo, tá? Eu acho que você pode entrar na sala 2, que tem menos pessoas. Tá bom. Mais alguém está com problema? Tem ainda alguns nomes aqui e poucos, mas quem tiver com dificuldade é só diz qual sala quer ir e a gente coloca. Beleza, Caio. Tu quer ir para o grupo 9? Para o grupo... Vamos ver aqui. Acho que o grupo 2 é aquele que estava... Agora está com 5 pessoas, né? O grupo 9 tem poucas pessoas. O grupo... 5 também. O grupo 5 tem uma quantidade não muito grande. Tá, eu vou te colocar então no grupo 9, que é o que tem menos, tá? Espera.
Deu cair. Atribuir a Savana. Feito. Agora só tem o Eric e o Fábio. Vocês têm alguma preferência de grupo? Já participaram de algum grupo? E Fábio, se vocês pudessem se manifestar. Já foi? Fábio? O Eric já foi. Agora é Só só... É só o Fábio e a gente vai passeando pelos grupos. Uhum. Tá, eu vou no 5 e 6, como sempre. Vou no 2. Fábio, eu não sei se você está acompanhando aqui, eu vou te colocar na 9, tá? Tá, tô indo lá, gente. Perfeito, valeu. Calma aí que